Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. UFES afasta alunos do curso de medicina que vazaram exame de colega com HIV positivo. Ministério Público Federal investiga o caso. A Assembleia arquiva projeto polêmico que proibia a discussão da ideologia de gênero nas escolas da rede estadual. Polícia prende fiscais do Instituto Estadual de Meio Ambiente, suspeitos de cobrarem propina para não interditar a empresa. Justiça começa a ouvir vítima, acusado e testemunhas no caso do policial militar que atirou em um universitário na Rodovia do Sol para decidir se ele vai a júri popular. Veja também, mais um comerciante do centro de Vitória fica no prejuízo após ter o bar arrombado. O crime aconteceu a poucos metros da central da Guarda Municipal. E mais, polícia apreende adolescente de 16 anos que confessou já ter assassinado 6 pessoas. Entre as vítimas está uma ex-namorada do jovem, que foi torturada até morrer. Agora, no Jornal Capixaba. A UFES suspendeu 2 alunos do curso de medicina acusados de expor documentos confidenciais no Hospital das Clínicas. Segundo foi apurado por uma sindicância da universidade, os estudantes divulgaram um exame de um colega que foi diagnosticado com HIV em 2017. O Ministério Público Federal apura o caso. 2 alunos do 12º período de medicina da UFES foram suspensos por 60 e 90 dias depois de divulgarem um resultado positivo para HIV de um colega de curso para toda a turma. Os 2 já atendem pacientes no Hospital das Clínicas e estão prestes a se formar. A suspensão, segundo a reitoria da UFES, deve atrasar a colação de grau. A punição foi considerada branda por outros alunos. A pena, nesse caso, deveria ser expulsão mesmo do aluno, né? Porque quebrou o código de ética. Os 2 universitários, que não terão os nomes divulgados para preservar a vítima, acessaram um banco de dados aqui do hospital universitário, com a intenção de procurar por nomes de conhecidos e encontraram o exame de HIV do colega de turma. Logo depois disso, o resultado do exame virou notícia no campus. Essa universitária questionou a conduta dos 2 graduandos e disse que o resultado positivo para HIV deveria ser tratado com mais seriedade, principalmente por profissionais da área da saúde. Eles mancharam o nome do aluno, foi uma coisa pessoal, uma coisa que ninguém quer espalhar tanto assim. É uma doença que tem tratamento, que não deve ter tabu, mas que é algo da pessoa, né? Ninguém quer uma informação dessa pessoal sendo espalhada pelo campus. Não satisfeito com as suspensões, o aluno que teve o resultado do exame divulgado apresentou uma queixa no Ministério Público Federal e no Conselho Regional de Medicina. Em nota, o MPF disse que não comenta investigações sob sigilo. O CRM disse que não pode abrir sindicância porque se tratam de estudantes de medicina e não médicos. A direção do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o UCAM, disse que o sistema que os estudantes tiveram acesso foi desativado em 2018, que atualmente a plataforma usada requer login e senha, que permitem identificar os acessos. Disse ainda que os resultados de exames só podem ser acessados por determinados perfis. Nossa produção entrou em contato com as defesas dos 2 alunos. O advogado do universitário que recebeu a suspensão de 90 dias disse que não quer se manifestar sobre o caso. Já a defesa do estudante que recebeu a pena menor de 2 meses de suspensão comentou que respeita o resultado da comissão responsável pelo caso e não vai passar mais informações. A Assembleia Legislativa derrubou em sessão agitada o projeto de lei polêmico apresentado pelo deputado Vandinho Leite, do PSDB, que proibia a discussão da ideologia de gênero nas escolas da rede estadual. O projeto foi considerado inconstitucional. A sessão da Assembleia Legislativa foi agitada na galeria e também no plenário. Sobre o bem da verdade, porque não adianta a gente vir para aqui e mentir para a sociedade e depois a matéria ser derrubada e aí frustrar todo mundo. Por isso que essa casa, ela precisa seguir o princípio da inconstitucionalidade, porque é isso que a matéria é. Ela é inconstitucional no âmbito municipal e no âmbito estadual. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dizer, deputada Janete, que eu não estou mentindo para ninguém e que as pessoas acompanham por que deputados votam sim ou não aqui. Eu não tenho nada para o governo
por isso que eu posso ser isento. Apoiadores a favor e contra e os deputados estavam divididos quanto à votação do projeto de lei do deputado estadual Vandinho Leite, do PSDB, que proíbe a propagação da ideologia de gênero nas escolas públicas estaduais. O impasse foi na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O deputado Freitas, do PSB, relator da proposta, a princípio emitiu parecer favorável, mas no plenário votou contra. Agora é hora da razão, agora é hora da Constituição, agora é hora de prevalecer o Plano Estadual de Educação. E eu voto com o Plano Estadual de Educação. O meu parecer é pela inconstitucionalidade, é pela rejeição do projeto do deputado Vandinho Leite. 3 procuradores da Assembleia Legislativa deram parecer contrário à proposta, relatando que a medida é inconstitucional. O projeto foi rejeitado pelos deputados da comissão por 4-3, mas Vandinho pediu verificação no plenário. Com 25 deputados votando, a medida foi arquivada, com um placar também apertado. 13 votaram pela inconstitucionalidade e 11 a favor do projeto. Nós temos 3 pareceres muito bem construídos, consubstanciados na Constituição Federal, que declara sem sombra de dúvida que esse projeto de lei é inconstitucional. O deputado Lorenzo Pasolini, que defendeu o projeto, garante que a medida é constitucional. A Constituição Federal, no artigo 24, estabelece a competência concorrente para estados, municípios e a União legislar sobre a matéria. Não há dúvida nenhuma de que a matéria deveria sim ser aprovada. O que nós temos visto, e os jornais de hoje trazem casos absurdos que têm ocorrido em escolas. Quando se afirma que estados, municípios e a União são concorrentes sobre o tema, mas não o legislativo, são matérias que têm que partir do executivo, porque interfere diretamente no currículo. Criou-se um mito de que nas escolas professores estão ideologizando, sexualizando os alunos. Isso não é verdade. É um absurdo que se faça esse tipo de acusação aos professores e às escolas. O autor do projeto disse que o resultado teve intervenção direta do governo do estado. A atitude do governo do estado hoje foi uma atitude de um viés ideológico de extrema esquerda. Então, a minha fala nesse sentido é que as pessoas de bem acompanhem o governo do estado de perto. Eu vou acompanhar aqui, mas eu não entendi a atuação pessoal do governador Casagrande para derrotar o projeto. Em entrevista hoje pela manhã na Rádio Band News FM, o advogado Gustavo Varela disse que entende que o projeto de lei, mesmo que fosse aprovado, iria ser considerado inconstitucional pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal já estabeleceu no momento em que diz que reconheceu como crime, né, o preconceito de gênero, o tratamento semelhante ao racismo. Creio que não há como se desvincular o entendimento que o Supremo Tribunal tem quando interpreta a Constituição, principalmente o artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei. Não acredito que haja como se justificar, né, tanto do ponto de vista da competência legislativa quanto do ponto de vista da interpretação da Constituição, um projeto numa Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal que estabeleça regras contrárias a esse entendimento já consolidado. A assessoria de imprensa do governador Renato Casagrande informou que ele não vai se manifestar sobre o assunto. Mais um comerciante do centro de Vitória ficou no prejuízo após o bar dele ser arrombado nesta madrugada. O crime aconteceu a poucos metros da central da Guarda Municipal. O bar estava fechado nesta manhã após o arrombamento que aconteceu durante a madrugada no centro de Vitória. Uma das portas de aço ficou bastante amassada. O dono do estabelecimento estava indignado com a situação e preferiu não dar entrevista. O crime aconteceu a poucos metros da central da Guarda Municipal de Vitória, fato que deixou alguns comerciantes revoltados. A 100 metros já roubaram aqui, o menino do celular, roubaram tudo.
Caminhando aqui pelo centro de Vitória, nossa equipe de reportagem ouviu diversas reclamações de comerciantes sobre a insegurança na região. Essa assistência técnica foi arrombada recentemente. Criminosos invadiram a loja durante a madrugada e levaram diversos equipamentos, principalmente os celulares de clientes que estavam em manutenção. No último domingo, câmeras de segurança flagraram mais uma ação de criminosos. As imagens do arrombamento foram divulgadas pelo jornal Capixaba. O crime gerou um prejuízo de R$4 mil para o proprietário. Aí, fizeram com a nossa loja. Eu não aguento mais não, cara. Isso é um descaso. A guarda municipal esteve aqui 2 horas da manhã. Não fizeram nada, nós ligamos, nós demos as características desses vagabundos. Está aqui agora. Mais de R$4 mil de prejuízo na nossa vitrine. O seu João, que está há 56 anos trabalhando no centro de Vitória como comerciante, conta que já viu muitos colegas passarem por situações assim, de assalto ou arrombamento. O medo, segundo ele, é chegar para mais um dia de serviço e encontrar o comércio completamente revirado e destruído por criminosos. Com certeza, filho. Qualquer um que tem medo todo dia, esses nóia, né? É um perigo danado. O comerciante cobra uma segurança mais eficiente durante a noite e principalmente a madrugada, quando a região fica completamente deserta. Tem que vigiar de noite. De dia, depois que acontece o roubo, eles encostam ali e ficam olhando, mais cedinho. Tem que olhar à noite, né? Madrugada, né? E o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frônzio Calheira, afirmou que a base da Guarda Municipal localizada perto do bar do Arrombado atua em complemento ao trabalho que é feito pela Polícia Militar. Que a base da Guarda Municipal, que fica naquela região, ela atende aos próprios municipais, principalmente o Parque Moscoso, a Unidade de Saúde, e apoia a Polícia Militar no policiamento daquela região. Claro que sempre em complemento ao trabalho já feito pela Polícia Militar. A Polícia Militar informou que realiza policiamento no centro de Vitória e que conta com a colaboração da população. Em caso de crimes em andamento, é preciso acionar uma viatura pelo telefone 190. Um adolescente de 16 anos confessou para a polícia que matou com requintes de crueldade a então namorada, Caroline Vitória, de 15 anos. O crime aconteceu no mês passado no bairro Joana d'Arc, em Vitória. Ele disse que agiu motivado por ciúmes. Segundo a polícia, esse não foi o primeiro crime do adolescente, que já cumpriu medidas socioeducativas por outros 5 assassinatos e outras 6 tentativas de homicídio. O adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de ontem durante uma operação da polícia no Morro da Santa Marta, em Vitória. Com ele foram encontradas 2 pistolas, munição e drogas. Na delegacia, ele confessou aos policiais que matou friamente a então namorada, a também adolescente Caroline Vitória Nascimento, de 15 anos. O crime foi cometido às margens da rodovia Serafim-Derense, no mês passado. Ele pegou uma blusa da vítima, amarrou ela com as mãos para trás. E nisso ele começou a pegar essa gilete e cortar a vítima inteira para que causasse um sofrimento intenso a ela mesma. Pegou um pedaço de madeira, desferiu vários golpes nela, socos, chutes. E só depois que ele viu que ela estava assim, sentindo muita dor, é que ele deu um chamado tiro de misericórdia. O motivo do crime foi ciúmes. O adolescente falou que não gostou de uma troca de mensagens que encontrou no celular de Caroline Vitória. Ele foi indagá-la sobre aquelas mensagens. Foi quando ela virou e falou que só estava trocando mensagens, mas que não tinha traído. Ele se revoltou e já começou a espancá-la ainda dentro de casa. O irmão dele foi intervir, falou para ele parar com aquilo, que não tinha necessidade. Ele tirou ela de dentro de casa e ligou imediatamente para uma outra pessoa que nós já identificamos e rumaram com a vítima para o local onde ela foi executada. Segundo a polícia, a pessoa que ajudou o adolescente a cometer o crime também é menor de idade.
Ele e outra pessoa maior de idade envolvidos com o assassinato estão sendo procurados. Com certeza elas responderão pelos seus atos, elas não ficarão impunes e a gente vai trabalhar agora no sentido de o mais rápido possível conseguir prendê-las. O adolescente foi indiciado por feminicídio praticado por meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. E o que chama a atenção nesse caso é que esse crime não foi o primeiro praticado pelo menor. Segundo a polícia, ele já cumpriu medidas socioeducativas por outros 5 homicídios e por 6 tentativas de assassinato. A delegada responsável pelo caso vai pedir à justiça exames médicos do assassino confesso. Ele demonstra ser uma pessoa que tem algum tipo de distúrbio psicológico e vamos ver assim, se ele apresentar isso para ver se ele começa a responder por uma medida de segurança. Veja no próximo bloco. Vai a júri popular o policial militar que atirou em um universitário na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A vítima perdeu o movimento das pernas. A gente volta já. O Supremo Tribunal Federal determinou ao governo do estado que faça a distribuição de 25% dos royalties do petróleo aos municípios. A decisão é uma resposta ao processo movido pela Prefeitura de Vila Velha contra o Executivo Estadual para receber o repasse de 20 anos dos royalties. De acordo com o município, o valor ultrapassa 170 milhões de reais. Em entrevista hoje pela manhã, à Rádio Band News FM, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, disse que vai conversar até o final do ano com o governador Renato Casagrande, que já sinalizou que o estado vai pagar a indenização. Terminou agora há pouco a audiência de instrução do caso do policial militar que atirou em um universitário na Rodovia do Sol em março deste ano. A Justiça decidiu que o PM Alex Lopes Neves vai a júri popular. Na audiência foram ouvidos o acusado, a vítima e testemunhas. Caio Rodrigues perdeu o movimento das pernas. Ao lado de amigos e familiares, o universitário Caio Rodrigues, de 25 anos, chegou à 4ª Vara Criminal no Fórum de Vila Velha no início da tarde de hoje. O jovem participou da primeira audiência de instrução que aconteceu nesta quarta. Além dele, foram ouvidos testemunhas e também o policial militar Alex Lopes Neves, acusado de ter efetuado o disparo que provocou 2 lesões nas vértebras de Caio, que perdeu os movimentos das pernas. O crime aconteceu no dia 30 de março deste ano. Caio seguia de carro para a casa de um amigo na região de Ponta da Fruta. O jovem estava parado em um semáforo quando o policial militar que pilotava uma moto parou, sacou a arma e efetuou o disparo na direção do veículo. Na época, testemunhas contaram que o jovem perdeu a direção do carro e foi parar no matagal, enquanto o PM teria fugido sem prestar socorro. Ele não se identificou como policial em momento nenhum, não me abordou, eu me assustei, eu saí com o carro e ele foi e atirou nas minhas costas. Mesmo ferido, foi Caio quem acionou o socorro. Para ele, só há um sentimento: o de justiça. Minha principal expectativa hoje é que a justiça seja feita e que ele pague pelo que ele fez. O policial permanece detido no quartel do Comando Geral da PM e responde pela Corregedoria a um processo administrativo disciplinar que segue em andamento. A família da vítima aguarda pela expulsão de Alex da corporação. Te revolta, te magoa saber que ele ainda não foi expulso? Com certeza. Eu acho que isso era o mínimo que ele tinha que ter acontecido. O advogado afirmou que vai entrar com uma ação de ressarcimento contra o Estado, com pedido de pensão mensal para o universitário. O Estado foi negligente na fiscalização da aptidão técnica e mental desse servidor. Ele assumiu que tinha problemas psiquiátricos, ele tem atestados de afastamento por esses problemas. Então há uma convicção acerca disso, que ele não poderia estar atuando como policial. A produção do Jornal Capixaba tentou entrar em contato com a defesa do policial militar Alex Lopes Neves, mas ninguém atendeu as ligações. A seguir, polícia prende fiscais do Instituto Estadual de Meio Ambiente suspeitos de cobrarem propina de empresários para não interditar empresa. É um instante só.
2 agentes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram presos hoje por suspeita de cobrarem propina de uma empresa localizada no sul do estado. Segundo as investigações, o empreendimento estava licenciado, mas os servidores teriam constatado o descumprimento de condicionantes ambientais, o que poderia levar à interdição da empresa. Para não emitir o auto de interdição, os agentes do IEMA teriam exigido o pagamento de R$250 mil. Os nomes dos servidores não foram divulgados, mas eles são efetivos. Um tem 51 anos e ingressou no IEMA em 2005. O outro tem 33 anos e atuava no órgão de fiscalização ambiental desde 2009. Os dois foram presos durante o cumprimento de mandados de prisão na Grande Vitória. Foi um empresário que denunciou que estava sendo cobrada propina para que a empresa não fosse interditada. Foi realizada a prisão temporária de 2 agentes e cumprido busca e apreensão em 2 residências, além de busca no IEMA nas estações de trabalho dos agentes. Recolhemos computadores, estação de trabalho, celulares e documentos que ainda serão analisados. De acordo com o delegado do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, o NUROC, as investigações continuam para saber se outros empresários foram vítimas e se outros servidores estão envolvidos. E a ideia da investigação é que novas vítimas, possíveis vítimas, denunciem essas ações para a polícia. Segundo as investigações, 2 servidores fiscalizaram uma empresa no sul do estado que não teve o ramo nem o nome divulgados e produziram um laudo indicando a interdição do local, mas solicitaram a quantia de R$250 mil para não apresentar o laudo. O empresário chegou a pagar R$4.500, mas depois denunciou os 2 servidores ao IEMA, que procurou a Secretaria da Segurança Pública. A partir daí o processo seguiu com inquérito, a investigação, com todo o apoio nosso no levantamento de informação que fosse possível. Eles trabalhavam na área de licenciamento e os empreendimentos, uma vez licenciados, eles têm condições de operar, o que a gente normalmente chama a sociedade de condicionantes. E essas condicionantes são acompanhadas e devem ser acompanhadas, né, que é o que a gente chamamos de gestão ambiental. E numa ação de acompanhamento de um empreendimento que já estava licenciado, que é uma ação de fiscalização dentro da equipe de licenciamento, foi identificado, segundo o auto deles, desvio e que gerou esse desdobramento desse trabalho. Os laudos produzidos pelos agentes de desenvolvimento ambiental emitidos anteriormente podem ser invalidados, segundo o diretor-presidente do IEMA. Todo o material que eles trabalharam e que era de posse de trabalho deles foi recolhido pela Polícia Civil para avaliação e investigação. E se a partir da avaliação e investigação da Polícia Civil tiver algum indício de falho, ato administrativo falho ou nulo, certamente será reavaliado pelo órgão. Os servidores responderão pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eles ficarão presos por 5 dias, mas o prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias. A gente vai verificar com a nossa assessoria jurídica quais os passos para a gente abrir o mais rápido possível o processo administrativo e verificar quais são os procedimentos e sanções cabíveis na abertura, se for algum possível, ou durante a análise do processo administrativo. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.